Que o Vitória está interessado na contratação do jogador Gustavo Mosquito, ex-Corinthians, isso aí todo torcedor já está cansado de saber. Porém, futebolisticamente falando, é uma baita contratação. Um jogador excelente de primeira prateleira, era titular do Corinthians e o Corinthians não quis que o jogador saísse de lá, né? Mas a relação ficou tão desgastada que acabou indo até para a justiça. Mas e se eu te disser que o Corinthians não foi o único clube que Gustavo Mosquito pôs na justiça? Meus amigos, eu acredito que você que é torcedor do Vitória já ficou meio agora. Ih, rapaz, como assim? Não entendi nada. Porque o Vitória teve muitos problemas com jogadores e justiça, né? Rapaz, neste vídeo eu vou trazer tantos detalhes sobre essa negociação que é polêmica. Essa contratação que o Vitória pode fazer é muito polêmica. Este vídeo eu vou trazer fatos mais aprofundados sobre o jogador, completinho. Nenhum canal vai mostrar isso para você, mas eu vou mostrar porque eu não estou aqui para te enganar não, torcedor. Futebolisticamente falando, eu já disse, é um ótimo jogador, o Vitória só tem a ganhar tecnicamente, mas fora de campo ele tem um extracampo terrível. E você vai ver tudo isso ainda neste vídeo, mas antes eu tenho que te pedir aquela moral que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal e ative o sininho de notificações. Para você que não me conhece, eu sou o Lúcio. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todos os rubro-negros. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro, é claro, bora pro vídeo. Você já perdeu. Pois é, Colossal, vamos conhecer um pouco mais sobre o jogador Gustavo Mosquito e a sua carreira polêmica. Mandar os créditos aí para o canal Futeflix, vamos ver aí, se inscreve lá no canal Futeflix também para vocês poderem acompanhar um conteúdo muito top. Vamos nessa. Na verdade, eu estou muito feliz aqui no Corinthians, eu acho que, claro que, acho que é o sonho de qualquer garoto, né, jogar na Europa. Mas eu não tenho pressa para sair, eu estou muito feliz aqui. Acho que eu entrego muito nas mãos de Deus, no tempo dele. Eu tenho que continuar trabalhando aqui, tenho que continuar fazendo a minha parte, que na hora certa, no momento certo, as coisas vão dar certo. E quem sabe uma venda futura aí também para ajudar o Corinthians financeiramente, né? Então, mas tudo no seu tempo, tudo no seu momento. O Gustavo Mosquito nunca foi uma unanimidade no Corinthians. Era um jogador que vivia de alguns bons momentos, mas que no fim das contas não tinha uma constância e regularidade para ser o jogador que convenceria a torcida do Corinthians que ele era o cara para atuar pelo clube. Revelado pelo Coritiba, ele chegou ao timão em 2018, depois de uma briga judicial com o Coxa, onde ele deixou o clube de forma litigiosa e ainda perdeu na justiça, tendo que indenizar o Alviverde Paranaense. Na época da saída do Coritiba, ele alegou atraso no pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o vulgar FGTS. Pois é, e assim ele pediu rescisão com o Coxa. O que acontece é que o Mosquito acabou perdendo aquela causa, e chega a ser irônico quando depois de 6 anos ele tomou a mesma decisão ao pedir o seu desligamento do Corinthians. Mas aqui o caso foi um pouquinho diferente, a começar pela experiência. O Mosquito hoje tem 26 anos. Pelo Coritiba havia uma dívida de gratidão por ser um jovem formado pelo clube paranaense. Ele saiu do Coxa como um ingrato, mas ele estava ainda começando a sua carreira. E a gente também precisa ser bem sincero aqui, vai de cara limpa. Ninguém conhecia o Mosquito antes dele chegar ao Corinthians, né? E no timão, além de ter alcançado muita visibilidade e ter feito o seu nome, ele ainda sofreu uma lesão gravíssima e ainda assim ganhou uma renovação de contrato excelente, com um salário muito alto. E na primeira oportunidade que ele teve, acabou fazendo com o Corinthians o mesmo que ele fez com o Curitiba. Olha, eu entendo que ninguém trabalha de graça e que se o clube ficou devendo, tem que pagar. Quem tem razão aqui, é óbvio, é quem tá cobrando alguém que lhe deve. Mas a gente precisa ser sincero. Ele podia simplesmente ter negociado a sua saída do clube e não tentar deixar o clube de qualquer forma, deixando o clube, enfim, de mãos abanando. A torcida nunca vai aceitar algo assim. O Dinei, por exemplo, expressou a opinião dele diante da decisão do Mosquito de entrar na justiça. Ingratidão é a pior coisa que tem no mundo. Ainda mais Mosquito. Ô Mosquito, eu vou falar uma real pra você. Você ficou 11 meses com salário atrasado na época do senhor Duílio Monteiro Alves. Eu acho muito esquisito, tá muito esquisito essas coisas aí. Por que você
Isso era saquizumba. Na época da transparência e renovação, ou renovação também, não quero nem saber também. Porque o empresário de vocês é amiguinho desses ratazanas? Agora vocês querem fazer saquizumba? Mas eu vou falar pra vocês. Vocês que vão com Deus, vai pro inferno, vai pro raio do parque, tá bom? Porque a ingratidão é a pior coisa do mundo. Vamos com Deus, porque isso tá muito esquisito, tá? Porque vocês ficaram 11 meses sem receber na época do doendo. Com tudo pro inferno, pronto, falei. E é bom lembrar que o pedido do Mosquito inicialmente para deixar o Corinthians na justiça foi negado. Isso porque no mesmo dia que ele e o Arthur Souza pediram para deixar o Timão, bom, o Corinthians acabou quitando todos os débitos. E vale lembrar, o Corinthians não tá certo nessa história toda, tá? Não pode atrasar o pagamento de nada pra ninguém, velho. O jogador imediatamente foi afastado pela diretoria do Corinthians. E a decisão, segundo o Fabinho Soldado, que se pronunciou à época, era de que ele não jogaria mais pelo Alvinegro Paulista. Quanto aos dois, sinceramente não quero estender muito porque é um assunto que está de verdade, de fato, com o jurídico. E após o desenrolar, e nós vamos, claro, tomar a melhor decisão possível. Mas hoje não dá para se comentar porque eles não estão nem mais treinando, né? não estão nem mais no clube. E vamos aguardar o que vai ser resolvido entre as partes. Eu te digo que assim, me pega, não é surpresa, mas como eu falei, né? Jogadores chegaram até o Corinthians, né? Chegaram num clube grandioso do tamanho do Corinthians. Me surpreende a decisão, né? Jogadores ainda jovens, com um futuro brilhante pela frente, não querer fazer parte dessa equipe. Mas Gustavo Mosquito e seus advogados recorreram da decisão e conseguiram uma liminar na justiça para que, claro, a decisão fosse revista. E o desembargador encarregado do caso reconsiderou parcialmente e provisoriamente a decisão concedida em primeiro grau, mas só considerou o vínculo desportivo, ou seja, o contrato que consta no BID. Por isso o Mosquito hoje está livre no BID, pode assinar com outro clube. Só que é importante lembrar que apesar de ter o contrato, enfim, esportivo desvinculado do Corinthians, o seu nome retirado do BID, ainda existe um contrato com o Corinthians. Esse não foi desfeito pela justiça. E embora esportivamente ele pode assinar por outro clube, bom, o Corinthians pode recorrer e exigir o pagamento de uma multa e até suspensão do contrato com o novo clube. Algo parecido com o que aconteceu com o Gustavo Scarpa quando deixou o Fluminense pela justiça para ir jogar no Palmeiras e acabou um tempo proibido de jogar futebol. Só conseguiu retomar sua carreira depois que Palmeiras e Fluminense entraram em acordo e acertaram um valor pela transferência do jogador. E é bom lembrar que parte do valor naquela época que o Palmeiras pagou ao Fluminense foi descontado das luvas que o Gustavo Scarpa teria direito a receber do Palmeiras pela assinatura do contrato. É bom lembrar que foi também um valor milionário. No caso do Mosquito, a situação é mais complicada. Primeiro por um motivo bem simples. Ele não é o Gustavo Scarpa, meu irmão. O Scarpa pode ter ido mal no futebol europeu sim, mas ele já jogou na seleção brasileira, era uma grande promessa do nosso futebol, foi craque do Campeonato Brasileiro. É um jogador que vale um investimento milionário e na época todo mundo queria tirar ele do Fluminense. Mas você acredita que algum clube vai correr o mesmo risco pelo Gustavo Mosquito? Não é desmerecendo o jogador, mas gente, é o Gustavo Mosquito, né? Alguns dos clubes interessados que apareceram foram justamente clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. O Mosquito tá livre no mercado, né? Ele tá com uma liminar lá e tudo mais, inclusive o próprio staff do Mosquito até dá uma freada até em confirmações, quando a gente vai lá e conversa e tal, porque existe um receio da liminar cair, né? Então o Corinthians exerceria ali o papel de clube que tem contrato, né? Mas aí ele saiu por causa dessa questão trabalhista. E o importante é que, assim, inclusive o Bruno Andrade trouxe uma atualização importante hoje cedo do Mosquito, é que o fato dele sair por questões trabalhistas, por dívidas trabalhistas, isso, mesmo ele tendo feito mais de 7 jogos pelo Corinthians, daria, né, pela CBF, pelo regulamento do campeonato, daria a oportunidade de até fechar com o clube da Série A, né? Então, assim, claro, o Santos está jogando a Série B, aí não tem esse problema dos 7 jogos. Mas se ele quisesse fechar, ou se ele tivesse uma possibilidade com o clube da Série A, rolaria pela questão do motivo pelo qual ele está saindo do Corinthians. Então, assim, hoje, na questão do Santos, que tem até uma aprovação já do Carille,
que gosta do jogador, eu diria que é um negócio mais fácil de acontecer com o Santos. Mas a situação não é fácil. O Corinthians já avisou a CBF da situação para alertarem os clubes que forem contratar o jogador sobre qual é a real situação dele agora. E por regra, qualquer clube que assine com o Gustavo pode sim acabar sendo responsável de forma solidária pelo entendimento da justiça ao valor que pode ser cobrado pelo Corinthians. O valor da multa pode chegar a 2.000 vezes o salário do jogador. A gente está falando de um atleta que ganhava cerca de 250 mil reais mensais no Corinthians. Ou seja, por mais absurdo que seja, a gente está falando de uma multa que pode chegar a 500 milhões de reais. É claro, calma aí, vamos ser sinceros aqui. A gente está falando de um valor que a justiça pode determinar até 2.000 vezes o salário. É óbvio que vai ter um entendimento da justiça ali para esse valor, qual é o valor justo, qual não é o valor justo. Mas você acha que algum clube vai correr o risco de pagar uma multa de até 500 milhões de reais para contratar o Gustavo Mosquito, irmão? Lembrando que esse valor seria cobrado dele e também o clube assumiria parte da dívida de forma solidária pelo entendimento da justiça. Ou seja, isso pode sim, de fato, acabar com a carreira do Mosquito. Nenhum clube vai se arriscar a contratar o atleta sem antes consultar a situação com o Corinthians. E o Timão hoje deve ter zero vontade de ajudar o jogador em qualquer coisa. E a gente não pode esquecer que no mês que vem o Mosquito completa 27 aninhos de idade. Já não é mais um menino, né? Imagina que o juiz entenda que o Corinthians tem direito a apenas 5% desse valor máximo. Meu irmão, já são 25 milhões de reais. 25 milhões de reais pelo Gustavo Mosquito? Conhece algum clube que toparia pagar isso pelo jogador que acabou de passar por uma cirurgia no joelho? É uma situação muito complicada que eu não faço ideia do porquê ele se meteu e como é que ele vai resolver. Nessa história, definitivamente quem parece ter perdido mais foi o Mosquito. E aí, Colossal, polêmico, né? Polêmico tudo isso, né? Acredito que a maioria do torcedor não sabia de tudo isso. É muito complexo essa contratação. Mesmo com a rescisão com o Corinthians, o jogador ainda está ligado ao Corinthians perante a justiça. E qualquer time que tentar sua contratação pode arcar com essa bagatela aí, como o jornalista falou, de até 500 milhões. É claro que não vai chegar a esse valor. É um jogador polêmico também, que já botou seus 2 ex-clubes na justiça. É como eu disse, né? Eles até tentaram desmerecer o jogador, mas eu acompanhei ele em alguns jogos. Eu acho um bom jogador, né? Ajudaria muito o Vitória tecnicamente. Mas a questão aqui é outra. Será que o extracampo dele poderia atrapalhar esse momento instável do Vitória? Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que você viu e ouviu aqui neste vídeo. Esse é o seu momento de expressar o seu sentimento sobre Gustavo Mosquito. O que é que você acha a respeito dessa contratação? Deixa aí embaixo nos comentários que a gente vai debater de uma forma sadia, é claro, sobre tudo isso que foi mostrado. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, Colossais. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu!